Se você está entrando na fase dos 20, assim como eu, você também deve estar nesse dilema de eu sou muito jovem para ser adulta e eu sou muito adulta para ser jovem. Pois é. Eu, de vez em quando, ainda me sinto assim também, mas você não tem que se sentir atrasada e você também não tem que antecipar o processo. Quando eu comecei a estagiar, eu lidava com pessoas de 30, 40, até 60 anos e a gente acabava conversando, tendo uma troca ali diária. E assim, elas falavam abertamente sobre a vida delas, a vida pessoal, etc. Inclusive falavam muito sobre declaração de imposto, de renda e tal. E cara, parece uma seita, porque todo mundo faz. E eu não sei quando. Agora eu sei, né? Mas na época eu não sabia. Tipo assim, eu sabia do que se tratava. Mas eu ficava, cara, quando que eu vou ter que começar a fazer isso? Quem vai me avisar que eu tenho que começar a declarar imposto de renda? Estágio. O que eu recebo do estágio, eu tenho que declarar, meu Deus. É tão pouquinho e eu tenho que declarar. Eram questões que eu me torturava. E eram coisas que eu não perguntava. Porque, gente, eu tô ali com pessoas de 30, 40 anos, 45, 50, as pessoas ali já estão há muito tempo trabalhando naquele mesmo lugar. Aí eu vou perguntar, eu tenho que declarar imposto de renda? Se eu já me sentia desse tamaninho, eu ia me sentir menor ainda, né? E assim, eu tava ali só pensando em completar minhas horas de estágio e ganhar o pouquinho que eu ganhava com a minha bolsa de estágio. E às vezes eu me iludia com o pensamento de que eu estava atrasada. Que eu já devia estar montando minha casa, que eu devia estar comprando meu primeiro imóvel, que eu devia estar comprando um carro, que eu devia estar casando, fazendo filho. Eu deixava essa comparação acontecer, entendeu? Sendo que era uma coisa irreal. Porque muitos ali tinham 20 anos já trabalhando naquele mesmo local. E eu tinha apenas 20 anos de vida. Então não tinha como eu me comparar com essas pessoas. E assim, cada um ali possuía demandas diferentes. Até porque são salários diferentes. E assim, em contrapartida, quando você senta para conversar com um adolescente, você sente que você tá velho demais para aquele tipo de conversa e para as demandas que eles têm. Por exemplo, adolescente que reclama que a mãe não permite viajar sozinho, beber bebida alcoólica, fazer tatuagem. Na época, quando eu era adolescente, minha mãe também me proibia de fazer essas coisas, eu ficava muito mal. Eu ficava, nossa, minha mãe é a pior pessoa do mundo, ela quer me privar de viver e tal. E hoje eu dou graças a Deus. Porque se eu tivesse feito as tatuagens que eu queria ter feito na época, gente, hoje eu ia estar procurando remoção de tatuagem a laser. Ainda bem que minha mãe me proibiu de fazer certas coisas. E na época eu não tinha essa consciência. São coisas que você começa a entender de fato quando você já passou por aquele processo. Então, assim, quando você sentir que você está atrasado demais, você pensa com quem você está se comparando, como que é a vida dessa pessoa, quais demandas que ela tem. Você tem que botar tudo na balança. Porque não adianta eu me comparar com uma pessoa de 40 anos. Porque essa pessoa tem 20 anos a mais de vida do que eu. Entendeu? Quando eu tava nascendo, a pessoa já estava terminando a faculdade, fazendo família e várias coisas, e eu tava nascendo, vindo ao mundo. Tudo é um processo, tudo acontece no tempo certo que tem que acontecer. Então não se sinta atrasada. Se você se sentir adolescente demais, converse com um. Entendeu? Porque você tem certeza que você vai sentir que as suas demandas são outras e que suas prioridades mudaram da sua adolescência até agora. A segunda coisa é um pouco cruel, mas eu sinto que é real, que é cada um por si. Isso conversa até um pouco com o que eu falei sobre o imposto de renda, que ninguém vai pegar na sua mão e vai falar, vamos lá fazer o seu, sabe? Você tem que correr atrás de tudo. Você tem que pesquisar, você tem que procurar, você tem que perguntar. Isso ficou muito claro para mim quando eu entrei na faculdade, porque assim, na faculdade tem vários projetos, várias coisas que podem abrir várias portas para você, mas às vezes nem são divulgadas, sabe? Quando são divulgadas, são muito mal divulgadas. Então você tem que ir atrás, você tem que ficar conversando com o professor, tem que ouvir a rádio corredor, sabe? Tem que ficar sempre atento no que está acontecendo ao seu redor. Porque, infelizmente, a vida não é a professora que vai mandar um bilhetinho na agenda para sua mãe assinar para ela ficar ciente das coisas. A vida você tem que ir atrás e você tem que correr atrás do que você quer. Pode parecer meio óbvio, mas só você vai fazer por você aquilo que você quer. Sabe, se tem uma coisa que você quer que aconteça, você tem que ir lá e fazer aquela coisa. Parece papo de coach, mas é muito real isso. Não tô falando pra você ser individualista.
mas você tem que correr atrás do seu, sabe? Porque se você não for, ninguém vai. Eu acho que isso é uma das coisas mais chatas que tem, porque eu queria muito que minha mãe ainda resolvesse as coisas pra mim, mas a gente tem que crescer, né? Uma hora a vida adulta bate na nossa porta e não tem como a gente fechar. Mas isso é bom também, porque a gente vai aprendendo. Mas eu queria fechar essa porta bem na cara assim, ó. A terceira coisa e a coisa mais importante: cuide da sua saúde. Faça exames, vá ao médico com frequência, beba água, coma frutas, durma bem, faça exercícios físicos, tenha um hobby. Esse papo pode parecer um pouco chato, e ele realmente é, porque demanda muito de você. Mas se perguntassem pra mim qual que é o segredo pra uma vida equilibrada, não que eu tenha uma vida equilibrada, mas eu diria que é isso: ser saudável. E assim, se você acha que é chato ir ao médico, fazer consultas de rotina, realmente você tá certo. Sabe? É chato mesmo. Mas tenta romantizar um pouco. Leva um amigo seu que vai te entreter um pouco, vai dividir esse tédio com você. Leva um livro que você está enrolando para ler há muito tempo, que você diz que não tem tempo. Entendeu? Então você tem que romantizar as coisas, porque algumas coisas são chatas, mas são necessárias. E assim, essas consultas são muito importantes, você fazer os exames, porque você precisa saber como é que o seu corpo tá. Se ele tá funcionando bem, até porque se ele não estiver funcionando bem, você também não tá, né? E assim, você pode ter 1000 problemas no estágio, trabalho, faculdade, escola, tudo. Mas se você tiver um problema de saúde, todos os outros se tornam muito pequenos. A sua saúde vale muito mais que qualquer coisa. Tem um vídeo do Drauzio Varela que ele fala sobre a importância de você ter um hobby e fazer atividades manuais. Ele com certeza explica muito melhor do que eu. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, caso você queira dar uma olhada. Eu acho que vale super a pena você olhar. É um vídeo bem rapidinho e ele é bem didático. E no vídeo ele fala como os hobbies estimulam o nosso cérebro e não. Ficar no TikTok não é um hobby, isso não vai estimular o seu cérebro, muito pelo contrário, isso vai apodrecer o seu cérebro. Mas você ter um hobby que você se distraia, você não precisa ser bom naquilo, mas você precisa se distrair, fazer seu cérebro pensar um pouco, você descobrir novas atividades, sabe? Eu acho que tá tudo bem você fazer errado. Ah, eu tô aprendendo a crochetar, mas eu não sei direito. Tudo bem, sabe? Tudo bem. Se você acabar fazendo e você descobrir um talento, ótimo, sabe? Que bom. Mas não tem problema também se você começar e der errado, tenta de novo e vai fazendo para se distrair. E é por isso que é tão importante você ter um hobby também, porque a vida é estressante. Sempre vai ter muito trabalho para você sempre vai ter que lidar com questões que são estressantes. E você ter um hobby distrai. E o estresse, gente, eu não sabia que o estresse era tão nocivo até eu começar a fazer prova de vestibular e eu entrar na faculdade e eu ter que lidar com a faculdade no geral. Porque isso refletiu demais na minha saúde. E hoje em dia eu priorizo muito ter o meu tempo, ter os meus hobbies, ter o meu momento, sabe? Inclusive eu também tô pensando, quem sabe, não sei, vou ver, vou pensar, na possibilidade de fazer uma série de vídeos aqui no canal, experimentando alguns hobbies, pra ver qual eu vou gostar mais. E a quarta coisa, e nem por isso menos importante, cuide de quem você ama. Eu já perdi pessoas muito importantes pra mim. E assim, eu aprendi que um momento que você vive hoje, você pode nunca mais viver. O nunca mais é muito forte, eu sei. Mas é necessário, ele dói, mas é necessário você ter esse entendimento de que os momentos eles não voltam nunca mais, sabe? Você tem que valorizar. Por isso que eu acho tão importante você registrar tudo, sabe? Porque, querendo ou não, a memória apaga, a nossa memória, ela apaga. E quando você tem registros, você mantém aquela pessoa viva dentro de você. E quando eu falo pra você cuidar de quem você ama, é você literalmente cuidar daquela pessoa e cuidar da relação entre vocês. Fala pra sua amiga que você tá com saudade, que você quer vê-la, que você vibra por ela, que você torce por ela, que você fica feliz pela felicidade dela. E se precisar também, peça desculpas se você errou. Porque é bonito pedir desculpas, sabe? Não é bonito errar, mas é bonito pedir desculpa porque você tá assumindo que você errou e você tá simplesmente pedindo o perdão daquela pessoa porque você quer mantê-la na sua vida
Então você quer o perdão dela. E isso é humano. Todo mundo erra, mas nem todo mundo pede desculpas. Então, se você errou, peça desculpas. E a vida é assim. Além disso, não deixa que a sua vida tarefada te afaste das pessoas. Você tem que ter sempre um momento de distração, porque o capitalismo, ele planeja exatamente isso pra gente. Ele planeja que a gente foque tanto em trabalho, que a gente pense tanto em trabalho, que a gente não socialize. E a gente tem que mostrar que a gente não é só trabalho. E a gente merece momentos de lazer. Reserve sempre um tempo para você ficar com seus amigos, para você rir, conversar, até ficar em silêncio juntos. Mas você tem que ter sempre um momento de distração com seus amigos. Eu tenho o hábito de falar para os meus amigos que quando eu fico com eles, é como se tudo dentro de mim renovasse, sabe? Minha energia se renovasse e tudo ficasse alinhado aqui dentro. Porque realmente é isso que acontece. Tem momentos na minha vida que quando eu fico assim muito sozinha, eu começo a ter pensamentos muito loucos, porque minha mente trabalha o tempo inteiro para me torturar. E quando eu fico com os meus amigos, eu olho para os momentos que eu estava ansiosa e eu fico, nossa, eu realmente estava muito estressada. Você pensa que você não estava enlouquecendo, você só estava sozinha e você precisava se distrair com seus amigos ou com as pessoas que você ama. Por isso que eu acho que você tem sim que cuidar da sua relação com as pessoas, tem que cuidar das pessoas, pergunta se alguém tá bem, a pessoa que você gosta tá bem, porque às vezes é isso que ela quer ouvir também. E não se sinta culpado também de não estar produzindo em momentos de lazer, porque momentos de lazer, exatamente, são de lazer, é pra você se distrair, sabe? Você não precisa produzir o tempo inteiro. As coisas que eu falei podem parecer um pouco óbvias, mas às vezes tem alguém precisando ouvir isso, por mais que ela já saiba. É isso. Se você estiver precisando de alguma ajuda, procure um psicólogo. Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, comenta o que você quer ver aqui no canal. Pode comentar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, vocês podem comentar. Coisas positivas, sempre. E se inscreve. Se quiser compartilhar com seus amigos também, compartilha, sabe? Me ajuda. Um beijo. Foram poucas dicas, mas eu espero que vocês gostem. E é isso.